Bom, pessoal, então vamos iniciar aí. Bom dia então a todos. É, é a nossa segunda aula aí, né? Como ninguém entrou na aula passada, que foi no dia 7, né? Dia 6. Aí eu deixei gravado, né? Eu vou falar de qualquer forma. Nós estamos, pessoal, na penúltima UC do curso, que é de manutenção de sistemas mecânicos convencionais, né? Nessa UC a gente vê a parte mais, vamos dizer assim, é, da parte mais básica ali da manutenção, né? Então é uma montagem ali, um momento de lubrificação, uma substituição de uma peça, né? Analisar, por exemplo, um projeto, uma vista explodida, são pequenas intervenções ali mais simples da manutenção. A última, ao ser, já é um pouco mais complexa, que é de sistemas automatizados. A gente vai ver a parte mais pneumática, uma coisa mais complexa, certo? Bom, só compartilhar a tela aqui e mostrar o C para vocês. Um minutinho. Deixa eu colocar em tamanho normal. Então a gente tem aí, ela iniciou no dia 3 do 12, vai até o dia é, 2 de junho, então a gente tem um tanto bom de aula aí, certo? Aqui também estão as aulas presenciais, vai começar lá para abril, certo? Vocês vão ter mais próximo do final. São 5 aulas presenciais que vocês vão ter aí. Bom, essa UC, pessoal, elas são duas superações. Eu falei da primeira superação lá também na primeira aula, depois se vocês quiserem dar uma olhada, depois eu falo aqui de novo, sem problema. Eu vou falar também da segunda superação, certo? É, bom, vamos só falar da segunda superação, depois no finalzinho eu falar da primeira. Bom, é, vamos lá. Essa segunda superação, pessoal, chama aí demandas de Otávio, né? Então, assim que chegou a ServMac, o Otávio então, analisou os procedimentos existentes e definiu duas tarefas a serem realizadas. Na primeira tarefa, o Otávio determinou que todo metal em forma de cavaco que fosse gerado não deveria ser mais jogado juntamente com o lixo comum. Então ele designou uma área qualificada em sistemas mecânicos para definir um procedimento de descarte desse cavaco, seguindo a metodologia de aplicação do 5S e da coleta seletiva. Vou falar para vocês dessa metodologia aí, certo? É o tema da aula de hoje, inclusive. E também um pouco da parte de segurança. E na segunda tarefa, é, o supervisor, né, designou o técnico de sistemas mecânicos automatizados, chamado Murilo, para documentar todos os procedimentos passo a passo para o processo de recuperação de um furo roscado, né? Geralmente o que acontece, né, o parafuso ali, né, passa por muito tempo e não tem ali uma lubrificação, né, e oxida, o que acontece? O parafuso ele meio que se adere ali ao furo, né, roscado, ou seja, ele não tem como retirar. Aí você precisa fazer algum tipo de extração, né? Para extrair um parafuso quebrado ali, um problema na rosca do parafuso, né? Então, tem esse passo a passo aí. Para essa primeira tarefa, pessoal, esse procedimento de descarte aqui de cavaco, vocês podem estar utilizando da internet, né? Não tem no livro, mas pode estar utilizando da internet, pesquisa aí formas de descarte correto de cavaco, né? O cavaco, o que que é? É o produto, né, é o resto de metal que é retirado num processo de usinagem ou de fresagem, né? Aquele pedaço de metal ali, né? Aquela lasca que chama, a gente chama de cavaco, né? Não é lasca, chama-se cavaco. Então tem que ter uma destinação correta. Então muitas indústrias ou elas reaproveitam ou elas vendem até esse cavaco para uma outra indústria que faz uma reutilização, vai para uma metalurgia que reaproveita, então faz uma fundição, faz um novo processo ali de transformação desse cavaco, né? E a segunda tarefa, esse procedimento de recuperação de furo roscado, tem no livro. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão vir aqui no livro, ó. Só dá uma olhada se aqui nessa primeira apostila ou na segunda. São dois volumes aqui, certo? Só ver se é esse aqui. Não, é na segunda apostila. Perdão, na segunda apostila. Essa daqui, ó.
Aqui, ó. É, nessa, tá vendo, pessoal? É uma página só e aqui já tem um passo a passo, a recuperação de furos roscados, tá vendo? É o que vocês vão precisar para responder essa atividade, certo? Vou falar um pouco mais também dessa parte. Ok, pessoal? Só pegar o material aqui rapidinho. Compartilhar de novo aqui, pessoal, com o som. Bom, então, pessoal, uma das coisas que é bem corriqueira aí, né, nessa parte da manutenção, é recuperar um furo roscado, né? Principalmente a gente lida com equipamentos antigos, né, que não tem uma manutenção adequada, não passa por uma lubrificação correta. O que acontece? Gera oxidação, geralmente ali o parafuso com a rosca ali, né, ele adere, ou seja, é praticamente um conjunto só, né? Então, mesmo você jogar aquele antioxidante ou jogar aquele famoso WD-40, né, o White Lube ali, não adianta. Aí você precisa fazer uma recuperação desse furo roscado, né? Então, para recuperar, então, a gente faz um alargamento do furo para que o pino roscado, então, possa entrar, né, soldado, ou seja, chaveado, acoplando com precisão o alojamento que antes encontrava frouxo, né? Processo do parafuso. Então, esse pino roscado ele é furado, ele é roscado com as dimensões anteriores da rosca, né? Então, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, como, para ver se eu consigo. Vamos recuperar um furo roscado da carcaça de uma bomba centrífuga que se encontra danificado. O furo possui um dos filetes de rosca interna estragada, de forma que o parafuso não enrosca. O furo, que antes era de diâmetro interno de 8 mm, será refeito com um diâmetro maior, para que possamos realizar o embuchamento com o helicóil. Então aí, pessoal, com o uso da broca, você aumenta, né, o furo do diâmetro, ou seja, você, de certa Agora, forma, vamos vai... realizar o processo de criação da rosca. Para isso, usaremos o desandador para macho e o macho de roscar de diâmetro igual ao diâmetro externo do helicóil. Aplicar a cola de fixação no filete da rosca interna do furo. Com o parafuso de fixação, enroscar o helicóil no furo, de forma que não perca o passo da rosca. Com o parafuso de fixação, enroscar o helicóil no furo, de forma que não perca o passo da rosca. Cortar o excesso dos filetes externos ao furo com alicate de corte. Para finalizar, enroscar o parafuso de 8 mm no helicóil, já fixado no furo recuperado, e pronto!
Bom, uma coisa que a gente tem que observar também, pessoal, é com relação à possibilidade, né? Por exemplo, recuperar esse furo roscado depende se meu equipamento não é crítico, né? Preciso avaliar ali se não é, se é os diâmetros, né? Então, se vocês perceberam que tem que alargar o furo, né? Não tem como, então você vai ter uma mudança de dimensão. Se for um equipamento ali, um conjunto que já os diâmetros, as dimensões já são justas, não, provavelmente não tem a possibilidade. Se for uma coisa barata também, que possa se fazer uma peça nova, opte pela nova, né? Caso contrário, se for realmente necessário ali, só já principalmente um conjunto que já é antigo, não tem sobressalente, tente fazer essa recuperação. Ou se for equipamento crítico, né? Então, o equipamento crítico não tem como você recuperar ali, né? Mas se for ali, por exemplo, estrutural, se aquela estrutura é crítica, recuperar isso roscado ali, tem que ver se tem risco, principalmente a nível estrutural, né? E a gente sabe que por estar fazendo essa recuperação de furo roscado, você está largando, você está retirando material, ou seja, você já está, de certa forma, desbalanceando e retirando massa, né? Retirando tanto de material. E isso também tem que verificar se traz algum risco a nível estrutural ou não, né? Daquele equipamento, né? Não é avaliar, né? Nem sempre é a melhor opção, mas tá aí o processo caso haja necessidade. Bom, para fazer todo e qualquer procedimento mecânico, né, pessoal, a gente precisa lidar, né, eh, com os riscos, né, principalmente como é coisa mecânica, a gente está tomando os riscos, né, de algo, um tipo mecânico acontecer, né, um acidente mecânico, né, então deixar uma peça cair no pé, no caso aqui, como você está fazendo um processo de esmerilhando ali, né, você está fazendo retirada de material, principalmente ralar a mão ali, né, ou fagulha, né, que está tritando metal com metal ali, né? Então, primeira coisa é com risco ergonômico, tá vendo que esse operador ali está curvando muito ali, é o pescoço, ó, então isso pode gerar um problema na sua coluna, né? Então, aqui é um chamado risco ergonômico. Então, de certa forma, esses meios ali, ó, essa merilhadeira tem que estar a um nível que a pessoa não curve demais, né? Principalmente a coluna, o pescoço. Então, outra questão é o risco mecânico, né? Justamente como eu falei, a peça voar, ir para o olho, alguma parte do rosto, cair no pé, né? Então usar, por exemplo, as botas, aqui é luva, tá vendo? Em casa aqui eu tinha que usar uma luva. Ah, mas é um processo rápido, mas é bom utilizar a luva, utilizar botas, né? Ou essa máscara aqui, né? E o risco químico, né? Então, no processo de usinagem, tem ali o fluido refrigerante ali, né? Que é um produto químico, né? Então pode respingar esse fluido refrigerante, pode ser também óleo, né, ou qualquer coisa química que vá na pele ou nos olhos. Então, utilizar respirador, luvas, aventais, quando você está lidando com solda, né, a solda gera aqueles gases, né, chamados fumos, né, então você precisa de um exaustor, pelo menos se você tiver um espaço confinado, tem que ter um exaustor para retirar, né, porque a gente ficar respirando aquilo somente a longo prazo traz consequências também, né? No caso também da solda, a solda também, ela gera aquela, vamos dizer assim, aquela luz, né? Por causa da incidência da corrente, gera aquela luz. Aquilo ali é radiação, é calor. Então, se você está com a pele exposta, você está queimando sua pele. Então, você tem que estar, ela, né, protegida também. E, além disso, da próprio respingo, né, de solda, né? Então, pode estar respingando e queimando. Também tem que estar, tanto com, né, no caso, respirador, as luvas e os aventais, né? Então, para cada atividade, né, pessoal, a gente tem que identificar os riscos iminentes, né? Isso não só por isso que tem as equipes, né, de engenharia, os técnicos de segurança do trabalho, para verificar, né? Eles vão avaliar os riscos e qual é o melhor EPI para cada tipo de atividade. Claro, você não vai usar todas os EPIs, né? Para cada atividade você vai ter um EPI específico, né? Então, para isso, né, tem o pessoal que cuida, mas também faz parte do próprio trabalhador ter essa consciência, né, essa cultura da prevenção do acidente. Bom, então aí, né, pessoal, na manutenção aí, vamos dizer assim, operacional, né, aquela mais mão na massa,
Então, por exemplo, a gente tem aí um exemplo, né, quando a gente serra uma peça, né, com um serrote, então a gente está utilizando uma ferramenta de corte. Opa, a gente tem um risco ali de cortar um membro, né, ou cortar alguma parte, ou lascas do metal que está cortando, ou até do própria serra se soltar e vir em nosso encontro ali, vir no corpo, no rosto. Então, para evitar ou minimizar um acidente, né, a gente tem que utilizar os óculos de proteção individual, principalmente a atenção, né, e não movimentar, né, você está lidando com uma ferramenta de corte, nunca fazer movimentos bruscos, sempre um movimento bem suavizado e com total atenção, né, e não transitar, né, se eu estiver lidando com uma ferramenta de corte portátil, jamais, jamais andar com ela, né, conduzir ela ligada, né, para não também expor não só você, mas como também outros trabalhadores em risco. Então, não utilizou, desliga, tira da tomada, né, só utilizar de novo quando necessário. Outra coisa que eu falei também foi o da soldagem, né, como vocês estão vendo aí, né, gera o calor, né, gera esses gases também, né, chamando de fumo aqui, né? Então a gente precisa também de máscara, precisa também de exaustores, a gente chama de capela, né? E também a proteção, né? Principalmente contra essa radiação. Isso aqui é uma radiação que gera queimadura, principalmente também para os olhos. Então tem que ter aquela proteção. Tem muitos aí que fazem soldagem no olho nu mesmo. Você vê que o olho fica bem vermelho, porque não faz a proteção adequada, né? Bom, como toda empresa, pessoal, toda indústria que tem alto risco, né, indústria mecânica, principalmente a indústria mecânica mais pesada, lida com maquinários pesados, procedimentos perigosos, toda empresa gera ali o seu diálogo de área de segurança, né, o chamado DDS, né? Então, é um diálogo, pessoal. Pessoal, mas é chato, esse tem ruim. Pessoal, é sempre importante, muito bom a gente alertar, né? Principalmente a autoconfiança. A gente, quando tem um certo tempo de experiência ali, a autoconfiança. É justamente os acidentes acontecem com o pessoal que é geralmente mais experiente, porque justamente eles têm na mente, isso aqui eu já sei, já estou careca de saber, então, e até ignora procedimentos básicos. Então, o que a gente tem que ter? Aquela curiosidade, aquela cautela de uma pessoa novata mesmo, né? Como se fosse uma pessoa que está iniciando a primeira vez, que é cautelosa, que tem ali atenção, né? Realmente ter o medo, né? Porque isso é normal, pessoal. Isso faz parte da nossa natureza aí, como ser humano, ter essa autoconfiança. Já sei fazer, aí ignora algumas coisas, faz procedimentos que não deveriam ser feitos, né? E acaba que isso gera um acidente, não só para a própria pessoa, mas para as pessoas que estão ao redor dela, né? Então, as indústrias, né, elas fazem isso, por isso que fala que é diário, todos os dias ali, antes de iniciar as tarefas, para sempre dar uma, né, aquela iniciada do dia com a atenção máxima, opa, o procedimento, né? Porque, né, pessoal, somos seres humanos, a gente está cansado, tem um problema pessoal, né? Eu até tenho um problema no trabalho mesmo, é hora de pensar, focar ali no trabalho, aquele momento, terminou, você vai para casa, né? Descansa. E você faz tudo com segurança, né? Então é justamente por isso, para você conscientizar dos riscos, né, dos procedimentos, caso necessite, por exemplo, evacuar lugar, local, entre outras informações, caso necessário, né? Bom, pessoal, além da parte da segurança, né, uma coisa a gente também tem aí, né, uma filosofia hoje que é empregada na indústria, né, hoje é mais do que uma filosofia, é uma coisa cultural mesmo, é a questão da organização do posto de trabalho, né? O que antigamente a gente via com relação à mecânica, né? Principalmente ali uma oficina. Ela fala, a oficina boa é aquela que é toda suja de graxa, desorganizada, o cara praticamente todo melecado de graxa ali, né? Todo sujo, a cara, jaleco. Hoje não. Né? Hoje com filosofia, né, que a gente tem aí algumas ferramentas de emprego dessa filosofia, dessa cultura, mudou muito, né? Hoje você vê a oficina.
Oficina boa, com credibilidade, é aquela que tudo organizado, né? Maquinário no lugar certo, ferramenta no lugar certo, né? Tudo organizadinho, limpo. Você vê que até o pessoal de mecânico utiliza um jaleco branco, né? Justamente porque mudou, né? Você vê, não tem um pingo de óleo no chão, não tem nada sujo, parede devidamente organizado. E isso, pessoal, é aplicado ao longo dos anos, né, através aí dos princípios, né? E esses princípios aí foi um princípio de qualidade, foram aplicados no Japão, principalmente no pós-guerra, né, que o Japão precisava se reerguer ali, né, após a ação das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, né? Então eles precisaram retomar seu poder industrial e, de certa forma, teriam que repor esse tempo perdido. Então eles começaram a aplicar esses princípios para poder, então, melhorar principalmente a produtividade. De certa forma, acaba que esses princípios alteram tudo, né? Desde a mentalidade pessoal, né? Você aplicar isso na sua vida pessoal e em todo o processo produtivo, você melhora a sua produtividade, o principal, melhora o seu produto final. Isso reflete em qualidade, isso reflete em confiabilidade da marca, né? Então a gente tem os princípios como 5S, o Kanban, coleta seletiva, entre outros, né? Para uma forma de se organizar o posto de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente tem um sistema de Kanban, né, eu vou falar cada um deles. É, bom, o Kanban, né, é uma ferramenta de gestão de produção, né, aplicado nas indústrias, para controlar a gestão sobre fabricação de peças por meio de recursos de gerenciamento visual. Provavelmente vocês já devem trabalhar aí, e quem nunca viu, provavelmente, por exemplo, quem já foi em uma concessionária, seja de automóvel, de moto, e foi fazer a manutenção do seu carro, geralmente tem um quadro ali onde tem as ordens de serviço, né? Então, as que, por exemplo, você chega com o seu carro lá, é um serviço que vai iniciar. Então, ele coloca lá, iniciado. Tem outros lá que estão em execução e os concluídos. Aí a pessoa vai organizando. No, no, Na produção, não é diferente. Aí ele vê todo o processo produtivo, ele vê onde está tranquilo, né? Aí vai fazendo uma graduação, né? Conforme caso a caso, né? Então, pode dizer assim, verde tem estoque, né? Vamos supor que eu estou lidando com estoque de produção, né? Então, nesse processo aqui, está o que? O estoque, nesse aqui, já eu tenho que olhar com atenção, alerta. Aqui pode ser que eu estou com um problema, aí aqui, ó, com isso eu consigo enxergar possíveis gargalos, onde eu tenho que fazer, então, ou fazer uma readequação, ou rever alguma coisa na parte logística de produtos, suprimento de produto ali, de matéria-prima, ou de mão de obra, ou tenho que remanejar, ou mudar layout. Então, são algumas decisões que eu tomo ali para poder melhorar minha produção industrial, né? E isso não só industrial, como qualquer área também, né? Então, tem um exemplo aí, né? Vamos fazer um controle de produção de brocas, né? Então, eu estou fabricando brocas. Então, ele tem que estar tem que ter uma atenção nas brocas produzidas, né? Onde eu vou gerar estoque, as necessidades da ordem de produção, né? Ou seja, onde eu vou necessitar fazer mais brocas e as necessidades de reposição do estoque, né? Onde tem que fazer alerta, principalmente ali de insumo ou de alguma coisa nesse sentido. Então, por isso eu posso fazer uma gradação em cores ou em outras formas, né? Onde vou indicar esses níveis de criticidade, eu vou graduar a criticidade no meu processo, né? Então, com isso eu consigo visualizar, né? E então hoje, né? Antigamente era manual, né? Esse quadro Kanban, né? Hoje é painéis, né? Então são painéis ali, onde você tem ali ele em forma digital, onde você pode mudar em tempo real, né? Então uma simples coisa que eu mexo ali, né? Ou a máquina já gera os dados, esses dados já são jogados num painel, então eu já consigo verificar tudo isso em tempo real. Então, tanto a área de produção, quanto a área da manutenção, quanto o pessoal gerencial ali, financeiro, eles conseguem visualizar tudo em tempo real. Então, eles conseguem tomar decisões em tempo real e mais rápido. Então, eu consigo visualizar esses gargalos e tentar tomar decisões mais rápidas, né? Visto que o manual o problema era atualizar, né? Então, se até atualizar, dava ali um gap, um espaço ali, né? Um atraso, que poderia atrasar, né? Uma tomada de decisão aí, né?
Bom, o outro filosofia também, né, pessoal, é o 5S, né? Também é uma ferramenta de qualidade, também foi desenvolvida no Japão, né? Que é os 5 sensos, né? Então ele mantém a gestão dos ambientes, então, desde o desenvolvimento da autodisciplina ao profissional inserido no processo. Isso vale para qualquer coisa, pessoal. Então, por exemplo, sua mesa de trabalho, onde você trabalha em uma mesa, então eu vou aplicar os 5S. Eu trabalho, por exemplo, operando um torno, então meu torno, o redor dele ali também, vou trabalhar para organizar, né, o processo produtivo como um todo, como eu vou organizar ele, né? Então, os 5S são representados pelo senso, são palavras em japonês que começam com a letra S, né? Então, seria que é o senso de utilidade e descarte de material supérfluo, né? Então, utilizar apenas aquilo que é necessário, descartar aquilo que é supérfluo, né? Então, não tem necessidade aqui, então vou jogar fora, utilizar apenas o necessário. Sei então que é a organização do ambiente, né? Então, deixar tudo no seu devido lugar, né? Que isso ajuda bastante, né? Organiza até a nossa cabeça mesmo, né? Então, uma coisa bagunçada, fica mais difícil você achar. Então, uma ferramenta, se ela está bem organizada, você sabe onde ela está, por exemplo, um alicate, né? Uma chave de boca, então sei mais ou menos onde ela está ali, né? A limpeza, né, pessoal? Então, tá sujo, limpa, né? Sujeira vai pro lixo, puder limpar ali, deixar tudo arrumadinho. O Shitsuke é autogestão, né? Você ter essa autogestão mesmo de estar organizando e o asseio, né? Que também tá de certa forma ligado à limpeza. Então, isso aqui, pessoal, é uma questão até de disciplina, né? Então, a gente vê que os japoneses são extremamente disciplinados nisso. Não só os japoneses, os orientais, eles têm senso é, de disciplina. Então, eles aplicam isso com bastante disciplina, com bastante afinco. Bom, o outro processo também que tem dentro da indústria, né, pessoal, é a coleta seletiva, né? Então, ela é uma atividade bastante aplicada, né, onde tem um processo de geração de resíduos, né? Então, a indústria, né, gera, de certa forma, ela gera resíduos ali, né? São resíduos de embalagem, subprodutos ali de processos produtivos. Então, você pode reaproveitar ou vender, ou fazer um tratamento correto, né? Então, principalmente se estiver utilizando água, né? Então, tá com água misturada algum problema, um produto ali, vou fazer o tratamento da água para devolver essa água minimamente tratável para a natureza, né? Então, com o mínimo de rejeitos ou dejetos ali, né? Então, reciclar, né? Então, aquilo que é reciclado, puder reciclar ali, reutilizar, fazer também, né? Então, fazer o destino correto para cada tipo de resíduo, né? Seja ele papel, plástico, metal, vidro, né? Ou se for alguma coisa diluído na água, fazer o tratamento da água, né? Então, hoje muitas indústrias fazem aquele ciclo fechado da água, né? A reutilização, sistema fechado, né? Então, ela mesma faz o tratamento da água e reutiliza para poder o quê? Não só reflete no meio ambiente, mas reflete também na produção, na produtividade, né? Hoje, né, insumo de energia, água, é muito caro, né? A gente pode, mas é abundante na natureza, mas não deixa de ser menos caro por causa disso, né? Principalmente em processos que requer muita energia e principalmente requer água, né, no processo produtivo, né? Então, muitas indústrias fazem o sistema fechado, correto? Ok, pessoal, era isso que eu queria falar aí hoje. Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, senhor. Não? Pessoal, deixa eu só dar um aviso para vocês aí. Vou ver aqui como é que eu vou fazer, mas na próxima, já nessa semana eu vou entrar de férias. Nas próximas 2 semanas, vou estar em período de férias, né? Aí eu vou ver se eu ou gravo aqui, ou como a gente tem um espaço muito bom aí, tem muitas datas, essas 2 semanas aí eu creio que vocês não ficarão prejudicados aí com relação à aula, ok? Só para deixar vocês já aviso aí qualquer coisa. Bom, pessoal, Ok. mas de qualquer forma, tiver alguma dúvida, um questionamento, pode me procurar, eu respondo vocês aí prontamente, tá bom? Certo, muito obrigada, Certinho, professor. pessoal? Então é isso aí, eu vou desejar a todos então um bom dia, ok? Fiquem então todos com Deus aí, até a próxima. Bom dia para o senhor também. Boas Tchau, férias. tchau, obrigado.